Eu converso a partir de agora com especialista em direito tributário, Clairton Gama é o meu convidado dessa tarde. Doutor Clairton, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo à CBN Cuiabá. Boa tarde a todos os ouvintes aí da CBN. É um prazer, um privilégio e uma alegria para mim estar aqui conversando com vocês hoje, ainda mais sobre um tema tão importante, né, que é a reforma tributária. Nós que agradecemos, doutor, obrigada. Eu sei que tem uma agenda super apertada, é especialista no que faz, super respeitado, e encontrou um espaço na agenda para conversar com a audiência mato-grossense. Por aqui, doutor Clairton, nós temos o bom costume de sempre aproximar, desde a largada, os nossos convidados da nossa audiência. Eu vou pedir que o senhor faça aí uma breve explanação da sua trajetória profissional e pessoal também, para quem não te conhece, conhecer um pouco da sua história. Assim, claro, eu atuo como advogado, né, advogado tributarista. Minha formação é nessa área. Eu concluí um mestrado em Direito Tributário na Federal aqui do Rio Grande do Sul. Tenho também uma especialização pelo IDET, que é o Instituto de Estudos Tributários de São Paulo, e uma atividade aí bastante voltada para as questões tributárias e também relacionadas ao agronegócio, a tributação do agronegócio. E recentemente eu publiquei pela editora Medina um livro que é justamente sobre a reforma tributária, em que pese ele trate um pouco mais do imposto de renda, mas ele traz também perspectivas da reforma tributária. Que é a nossa pauta principal dessa quinta-feira. Doutor, aqui nós tivemos oportunidade de conversar já com alguns especialistas, acompanhando a evolução do debate em torno da reforma tributária. Imposto de renda, uma pergunta constante no nosso termômetro principal, que é aqui as nossas redes sociais, o nosso WhatsApp, onde os nossos ouvintes deixam as sugestões de pautas, dúvidas, questionamentos. E hoje a gente vai abordar bastante em particular esse assunto para tentar sanarmos aqui, através do conhecimento do senhor, todas essas dúvidas. A primeira pergunta inevitável é o que muda, doutor? É claro, tendo em vista a aprovação, o texto atual, o que muda na vida do empresário, do cidadão comum, com relação ao imposto de renda, evoluindo a reforma tributária? Sim, acho que até para a gente conseguir entender bem o assunto, assim, a gente pode primeiro fazer uma divisão que os tributos eles vão incidir basicamente sobre três bases: a renda, o consumo ou a propriedade. Essa reforma que foi aprovada agora pela Câmara, na semana retrasada, ela trata da tributação sobre o consumo. A tributação sobre a renda, ela é objeto de uma reforma que está prevista, há quem fale agora para o segundo semestre. Então a gente ainda vai ter toda uma discussão a respeito do imposto de renda das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Mas com esse texto que foi votado agora recentemente pela Câmara, que agora está no Senado, né, agora dando votação, a gente teve uma mudança muito grande na tributação do consumo. E isso vai impactar muito na prática, né, porque, enfim, diariamente a gente realiza diversos tipos de consumo, seja de produtos, de serviços, de transporte, enfim, do que a gente for pensar, a gente está consumindo praticamente o tempo inteiro algo. Então essa tributação sobre o consumo, ela impacta de maneira bem próxima da gente. E até é interessante que às vezes a gente fica meio assim, eu não vou acompanhar tão de perto essa discussão, vou esperar eles resolverem e depois eu vejo como é que ficou. Mas é importante a gente acompanhar, a gente ver o debate que está sendo feito em torno disso, a gente está atento mesmo, porque as coisas são muito dinâmicas. A gente viu que no próprio dia que a votação estava marcada, durante a tarde, teve algumas questões que entraram e saíram do texto, durante a tarde da votação. Então é importante a gente procurar acompanhar isso de perto, porque, enfim, isso vai impactar muito na nossa vida, né? Essa reforma que foi aprovada agora pela Câmara, ela já traz uma mudança muito grande de modelo tributário em relação ao consumo. Me ouve, doutor? Sim, ouço bem. Cortou. Tá. Pode seguir, doutor, acredito que já ajustamos aqui o áudio. Não, você me ouve bem agora? Voltou? Ouço Acho que sim, deve doutor. ter dado alguma interferência no sinal aqui, mas tá. O que a gente poderia dizer assim de principais mudanças, então, nessa reforma tributária que já está andando, né, que já tem essa primeira aprovação? É uma tentativa de simplificação do sistema. A gente vai ter 5 tributos, que é o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS. Esses 5 tributos vão ser reunidos em um. Eles vão se transformar em um único tributo, que a gente diz que é um tributo de caráter dual, porque na verdade ele é um, mas ele é composto por 2, que é o que está se falando muito agora na CBS e no IBS, que é a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços.
Esses dois tributos, eles se reúnem para compor um único tributo, que é uma espécie de IVA, que a gente chama que é o Imposto sobre Valor Agregado. Qual é a diferença dele para o modelo que a gente tem hoje? Bom, a principal diferença é essa simplificação. A gente sai de 5 tributos para um só. Em vez de recolher 5 guias, vamos pensar assim na prática, a gente vai ter uma guia só para fazer o pagamento. Um imposto só para apurar. Isso já é uma simplificação. Outras principais diferenças. Esse é um tributo de base bastante ampla. Ele vai incidir sobre praticamente tudo. Todo o consumo, seja de bens, seja de mercadorias, seja de serviços, a gente vai pagar esse tributo. Ele vai ter uma alíquota única, bem diferente do que a gente tem hoje, né? Que cada produto tem uma alíquota, cada estado tem a sua alíquota, cada município tem a sua. Esse ele vai ter uma alíquota única. Se estima em torno de 25%, mas ainda não se tem essa alíquota definida, né? Ela vai ser ainda definida posteriormente. Mas ele vai ter essa alíquota única. E ele tem a pretensão de ser um tributo extremamente não cumulativo. O que isso quer dizer? E é por isso que ele é um imposto sobre valor agregado. Ele vai incidindo nas etapas do processo produtivo, mas sempre só sobre aquilo que é agregado ao valor. Ele vai permitir uma ampla possibilidade de creditamento para as empresas. Claro que a gente ainda tem muitos pontos de incerteza com relação a essa reforma tributária. Por exemplo, eu acabei de falar, a gente não sabe ainda qual vai ser a alíquota. E essa questão do creditamento, a gente também não sabe exatamente como é que vai funcionar. Por que isso? Porque a reforma que foi votada e aprovada na Câmara, ela foi uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que vai fazer umas alterações lá no texto constitucional. Mas ela remete muitos detalhes, muitas questões importantes para uma futura lei complementar. E essa lei complementar a gente não teve nem o início da elaboração dela ainda. Então tem muitas coisas, e eu volto a dizer, por isso a importância da gente ficar acompanhando, porque a gente ainda vai ter muitas questões importantes para serem discutidas, regulamentadas, tratadas, até que a gente chegue nessa lei complementar, que vai definir efetivamente como que a reforma tributária vai funcionar. Doutor Clairton Gama é o meu convidado, especialista em direito tributário. Doutor, tem perguntas chegando? O senhor está me ouvindo bem? Ouço bem. Tem pergunta chegando, eu vou citar aqui a Ana Rosa, que está conversando comigo, o Rogério também, pedindo explicações, doutor, com relação a pessoa jurídica e pessoa física, porque como o senhor, muito bem frisou, algumas pessoas ainda estão distantes do tema por não entender que vai impactar diretamente ali no dia a dia, nas contas, no bolso do cidadão. O senhor pode fazer essa explanação, esse comparativo de pessoa física, pessoa jurídica, já também, é claro, a gente imaginando possível, formato de reformulação, né, do imposto de renda diante da reforma tributária. Claro. Vamos pensar primeiro nessa questão do consumo, que é a que já teve a mudança, assim, ou o início da mudança, vamos dizer melhor. Né? Se a gente pensar esses impostos todos que foram eliminados, IPI, ICMS, ISS, pensar na PIS e na COFINS, eles são tributos que são pagos pelas pessoas jurídicas. Ah, mas e como isso repercute na pessoa física? Bom, como são tributos que incidem no consumo, a pessoa jurídica, a empresa, ela acaba embutindo no preço do produto, do serviço dela e repassando o custo financeiro desse tributo para o seu consumidor. Então a gente sabe que quando a gente vai ali no supermercado e faz as nossas compras, a gente está pagando pelo produto, mas a gente também está pagando no tributo. Né? Isso a gente sabe. A reforma, inclusive, ela tenta trazer um pouco mais de transparência para isso. Porque no momento que, em vez de 5 tributos, eu tenho só um, no momento em que, em vez de diversas alíquotas, eu tenho só uma, fica mais fácil de eu, enquanto consumidor, saber quanto eu estou pagando de produto e quanto eu estou pagando de tributo. Né? Então, tem essa questão também de transparência, e por isso que ela impacta bastante para a pessoa física. Com relação ao imposto de renda, eu acho que tem duas principais demandas assim, das pessoas físicas, e que elas tentam ser atendidas por essa possibilidade de reforma para o segundo semestre, que são o reajuste da tabela progressiva do imposto de renda, né, aquela tabela que a gente sabe que sai da isenção e vai até 27,5%, dependendo da faixa de rendimento. A gente tem, ano após ano, a gente tem nessa discussão se a tabela vai ser reajustada, qual vai ser o valor da isenção, qual vai ser o valor para pagar o teto lá dos 27,5%. Então, a reforma prevista para o imposto de renda para o segundo semestre, ela tenta trazer uma atualização para essa tabela, largar um pouco mais essas faixas, deixar os 27,5% um pouco mais para faixas maiores mesmo. Se a gente for pensar hoje, quem ganha 2 salários mínimos já é contribuinte de imposto de renda, e quem ganha 5 salários mínimos já paga a maior faixa do imposto.
né? Uhum. Então a gente tem essa pretensão mesmo, essa necessidade de que isso seja realizado. E um outro ponto é a questão das deduções, né? A gente sabe que tem muitas despesas que a gente deduz no imposto de renda. Despesas com médico, despesas com hospital, enfim, com saúde e com educação, por exemplo. Mas essas despesas, elas também são limitadas. Eu não consigo deduzir tudo que eu tive de despesa com médico durante o ano, né? Então, essa questão do limite das deduções, ela também é uma pauta importante para se pensar do ponto de vista da pessoa física. Porque se eu limito a dedução, eu tenho uma parte de valor que eu gastei com essas despesas que eu não vou estar podendo deduzir. E isso está, de certa forma, impedindo que eu calcule exatamente o que foi a minha renda, né? Perfeito, doutor. Ainda muitas pessoas com insegurança principalmente nesse ponto, o senhor falou dessa faixa que tende a ser alargada, o senhor analisando a engenharia política, né, o debate acalorado, o senhor entende, porque começamos essa conversa, o senhor falando da necessidade de simplificar, da demanda, né, há muitos anos a população anseia por mudanças que tragam benefícios, né, equidade. O senhor entende que deve avançar nesse sentido, doutor, ou algum ponto o preocupa? Não, eu acho que é bastante necessário que se revise mesmo essa tabela e a partir, eu sempre penso o seguinte, que uma mudança no sistema tributário, na legislação tributária, ela não pode ser pensada só do ponto de vista teórico. Ela tem que trazer elementos práticos. É importante, o que eu quero dizer com isso? Que é importante que se faça um estudo para ver até quanto se pode levar essa faixa de isenção, principalmente, de modo que eu possa realmente garantir que eu não vou tributar aquele mínimo que as pessoas precisam para a sua subsistência, para a sua manutenção básica. Hoje, com certeza, o valor está abaixo disso, todo mundo sabe. Mas até quanto esse valor pode ir? Porque, de outro lado, eu também não posso comprometer a arrecadação do Estado. Porque se hoje já é difícil para o Estado nos entregar o serviço público com a qualidade que a gente quer, se a gente reduzir muito a arrecadação, a gente tem que ter essa consciência de que o serviço público tem um custo. E que, então, se eu reduzo a arrecadação, o serviço público também vai acabar sendo penalizado com isso, onerado com isso. Então, eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio, de modo que eu não onere os contribuintes, mas também não prejudique o serviço público. E isso é difícil. Fazer isso sem um estudo econômico profundo é praticamente inviável. Doutor Clairton, outro ponto, né, o relógio ele sempre avança quando o faleiro é bom. Outro ponto é a questão da transição, que eu quero pedir para o senhor explicar para a Sim. nossa audiência, e também o princípio da irretroatividade, porque eu acredito que através dessa explanação, as pessoas que estão ansiosas querendo saber, mas e esse processo? A gente precisa ficar de olho, o tempo que a gente vai ter, e o que ficou para trás, o que vem pela frente. Por favor, doutor, faça essa explanação, trazendo aí luz à ansiedade das pessoas. Esse período de transição, ele é quase como a gente brinca, né, com uma faca de dois gumes. Ele precisa existir, porque senão eu vou trazer muita insegurança jurídica, né? Se eu simplesmente mudar de um ano para o outro o sistema, eu crio uma confusão muito grande, justamente com isso. Operações que eu contratei esse ano, mas que eu vou pagar ano que vem. Prestações que eu já estou recebendo, que eu estou pagando e que vão pegar a mudança do sistema, né? Então eu preciso desse período para realmente as pessoas, principalmente as pessoas físicas, mas também as pessoas jurídicas, irem se adaptando com o novo sistema, com o novo regime. Mas o problema também é que se esse período é muito longo, ele também acaba causando insegurança jurídica, porque em vez de simplificar, ele conturba, né? Imagina, já é difícil o sistema atual. Se eu coloco o outro junto e tem que conviver com os dois por muito tempo, é mais complicado ainda, porque daí eu vou ter as complicações, as complexidades do atual, mais o novo. Então também é um problema. O que ficou previsto nesse texto da reforma da tributação do consumo, que foi aprovado já pela Câmara? Um período de transição de 7 anos. É um período longo, é um período que a gente vai ter quase uma década de convivência com dois sistemas e que com certeza as empresas vão precisar ter bastante atenção com relação a isso. E para o consumidor, para a pessoa física, vai acabar gerando uma certa dúvida aí de como é que está funcionando durante o período. A gente tem, a partir de 2026, a entrada em prática dos novos impostos, dos novos tributos aí do IBS e da CBS. Eles vão entrar com uma alíquota pequenininha de 1%, aí em 2027 eles começam a crescer, de 29 a 32 eles vão crescendo progressivamente, enquanto que os tributos atuais vão sendo extintos. O IPI é o primeiro a ser extinto, depois o ICMS e o ISS, e depois a PIS e COFINS vem reduzindo até que se extinga, e aí em 2033 apenas
é que a gente vai ter, de fato, o novo sistema vigorando. Então, é um período longo aí que a gente vai ter que ficar acompanhando, vendo como é que vai funcionar. As empresas vão ter que se assessorar, tá bem estruturadas para não cometer nenhum deslize, porque vão ter dois sistemas aí convivendo. Caramba, doutor, e os especialistas em direito tributário, né, e os santos também que nos auxiliem nesse processo, para que a gente consiga, né, organizar esse processo aí de transição, se tudo caminhar bem como está lá logo no Senado, a gente segue observando. Doutor Clairton Gama é o meu convidado, especialista em direito tributário. A gente já está nos últimos minutos, mas eu ainda tenho 2 perguntas, eu vou pedir para o senhor, se possível, deixar as É mais respostas rápido. sucintas, Tá porque bem. Mato Grosso, houve um debate, ainda existe, bastante intenso por parte do governador e também da bancada federal, por conta do agronegócio, que é pujante aqui em nosso estado. Qual é a sua visão com relação à reforma tributária nesse ponto tão fundamental que é o agronegócio? Quando começou a discussão lá em 2019 da reforma, o agronegócio era um dos setores que se via como um dos maiores prejudicados pela reforma, né? Porque muitos benefícios fiscais iam ser extintos, a alíquota ia subir muito, a própria cesta básica, né, que hoje é desonerada, ia passar a ser tributada com uma alíquota relativamente bem alta. Então o agronegócio via com muita preocupação essa mudança. Se conseguiram algumas conquistas importantes, e eu digo importantes porque elas são importantes para o agronegócio e, consequentemente, são importantes para nós, porque nós todos somos consumidores do agronegócio, né? Alimento na mesa do povo, né, Alimento doutor? na mesa. É uma questão de segurança alimentar, né? Pensar na Uhum. defesa tributária do agronegócio. Então, são conquistas muito importantes que se conseguiu ali, quase que às vésperas da votação. Por exemplo, a criação da Cesta Básica Nacional, onde a gente vai ter uma série de alimentos, de produtos alimentícios que vão ser desonerados. A possibilidade de redução dessa alíquota também para os alimentos, para os produtos agropecuários, para os próprios insumos agropecuários. Então, se conseguiu, quase que aos 45 do segundo tempo, se fazer alguns ajustes na PEC que favoreceu o agronegócio. Mas ainda há muito que se conquistar, ainda é preciso continuar em cima, observando de perto essa questão, porque ainda é preciso algumas mudanças importantes para o agronegócio. E no Senado o equilíbrio é maior entre os estados e por isso a gente segue observando de perto, não é, doutor? E convidando a população, inclusive, a acompanhar, e houve uma força-tarefa que a gente aqui tem acompanhado do governo do estado, muito intensa por conta do agronegócio, a bancada também, e graças a isso a gente viu esse cenário mudar ali no apagar das luzes, e ainda bem, doutor. Outro Exatamente. ponto que eu preciso, se o tempo me permitir abordar com o senhor, é que agora a gente tem que ficar de olho, e eu convido a população, nos debates que envolvem o arcabouço fiscal e também o CARF, que é uma espécie de super conselho fiscal. Só pode explicar brevemente o que é para a população e por que a gente deve ficar de olho? A gente discutiu muito e viu muito se falar sobre a reforma tributária, que é a arrecadação. Agora, de outro lado, a gente tem o arcabouço fiscal, que é justamente uma tentativa de limitar o gasto, a despesa pública. Se é importante a gente garantir que o Estado consiga arrecadar de uma forma justa, a gente, enquanto contribuinte, enquanto cidadão, tem que exigir que o Estado gaste de forma responsável. E o arcabouço fiscal é que vai trazer isso. E aí, para além do arcabouço fiscal, a gente pode pensar em uma reforma administrativa, por exemplo. Tudo são questões que vão fazer com que o Estado empregue bem esse recurso que ele está arrecadando. E a reforma do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ele é o órgão administrativo máximo para os julgamentos das impugnações administrativas. Quando a Receita Federal faz uma autuação no contribuinte, ele pode recorrer administrativamente. E aí é o CARF que vai julgar isso. Por isso que é importante também a gente saber como que vai funcionar o julgamento dentro do CARF, que é o que está em discussão. Como o CARF ele é composto por representantes do fisco e representantes do contribuinte, a gente tem a possibilidade de empate lá dentro do CARF, no julgamento. Pode dar 2-2. O que a mudança está tentando fazer é trazer de volta o que a gente tinha antes, que era o voto de qualidade, aonde havendo empate, prevalece o entendimento do fisco. Então, isso é um pouco complicado. É assunto para mais uma meia hora de conversa, mas só para deixar não um ponto final, mas um ponto e vírgula, digamos assim, é importante a gente ficar acompanhando para ver como vai ficar, afinal, a Exato. definição dessa questão do CARF. E os superpoderes que ele tem ou terá, a gente segue acompanhando, doutor, mas já está convidado a voltar. Eu vou pedir nesse último minuto de programa, por favor, tem gente me perguntando, a audiência, que os advogados, um grande abraço, sobre o livro, onde encontra também, rede social, como é que conversa com o senhor?
No site da Editora Almedina já está disponível, se pesquisar pelo meu nome, ele vai encontrar. O título do livro é bem fácil, é Imposto de Renda, Modelo Atual e Perspectivas para a Reforma Tributária. Então tá no site da Editora Almedina, tá no site das livrarias, aí também na Amazon, tá fácil de encontrar. Estão dizendo que o senhor tem que vir aqui fazer uma palestra, workshop, trazer o assunto. Com certeza já Com estão certeza. observando o nosso faleiro. Rede social também, doutor? Site, algo que o senhor queira destacar aqui? Rede social, Clairton Gama, pesquisar ali, o site Gama Advogados, bem fácil de encontrar. O senhor E fala de aproveitar para onde, mandar um doutor? abraço para os meus amigos aí do Mato Grossense, que eu tenho alguns bons amigos aí, Ah, é? advogados também. Sempre um Eita. prazer poder falar com o pessoal daí. Eu sou casada com um, inclusive, doutor. Ah, olha aí. O senhor fala de onde, doutor Clairton? Eu estou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Tá frio aí. Aqui, doutor, Frio, tô de 34 graus. blusão. Poxa, aqui ontem tava 3. Nossa, eita, por isso aí. Doutor se aquecendo, mas já fica o convite, doutor, portas abertas aqui na CBN Cuiabá, para a gente acompanhar de perto, trazer informações. Gostei muito da nossa conversa, sem juridiquês, trazendo aí a informação, né, limpa, de fácil compreensão. Obrigada, que seja aí a Muito primeira de obrigado. muitas conversas, doutor. Muito obrigado, fico sempre à disposição. Foi um prazer aí. Até a próxima. Deixa eu Até. agradecer a editora também, toda a assessoria. Obrigada por essa conversa instrutiva.